Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. O Corinthians ganhou, hein? Queridos, falar isso aqui em Santos é perigoso. Vamos lá. Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias, o livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículo de 1 até o versículo 5. Depois, o livro de Atos, capítulo 27. Está capítulo 28, na verdade 27. Capítulo 27, versículo 20 ao 37. Jonas, capítulo 1, versículo de 1 até o 5. Depois o livro de Atos, capítulo 27, versículo 20 ao versículo 37. Também eu gostaria de dizer aos irmãos, muito obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado pelo amor. O casal que me hospedou, que me recebeu. A Bíblia fala do dom da hospitalidade. A Bíblia fala que alguns não sabiam hospedar um anjo, mas eu não sou esse não. Mas eu fui tratado como se eu fosse. Quero agradecer a irmãos Teles, a irmã Cora, pelo carinho, pela atenção. Meu Deus do céu, eu estou indo embora, mas com vontade de ficar. Nunca fui para Paricaba assim, cuidado desse jeito, com todo carinho, perguntando se falta alguma coisa, e já com um monte de coisa na mesa ainda. Se falta alguma coisa, meu Deus, cada refeição é um banquete, cada refeição é uma maravilha, dá vontade de não parar. Mas muito obrigado. Não é só a irmã agora, a atenção também dos seus esposos, irmãos Pérez, me levou lá para conhecer lá como é que é lá o estádio lá do Santos. Se alguém vem aqui não foi para lá, não foi em Santos. E eu fui lá ver, muito bonito, muito bonito. Só achei que para eu descobrir onde fica a igreja, a casa deles, levaria um ano, porque aqui as ruas são todas parecidas. E aí eu realmente precisaria ter um GPS. Foi muito bom. E Deus ricamente abençoe os irmãos. Talvez no meu procedimento, nas minhas palavras, talvez nem tudo que eu falei edificou. Talvez em alguma palavra eu peguei. Talvez ofendi você que estava sentado ali e ouviu uma palavra, talvez machucou você. Quero pedir perdão de todo o meu coração para você. Eu fiz isso porque eu tenho um desejo muito grande de servir, de honrar a Deus. E às vezes a gente pode falar coisas que talvez não está agradando as pessoas. Então me perdoe. Dá um desconto aí, porque eu sou de barro também. Queridos, Jonas diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Vai agora à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor na direção de Tarsis. Descendo para Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem e embarcou nele, a fim de ir para Tarsis, fugindo da presença do Senhor. Mas o Senhor enviou um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade violenta, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros tiveram tanto medo que cada um clamou ao seu Deus, e atiraram a carga do navio no mar para deixá-lo mais leve. Mas Jonas havia descido ao porão do navio e, tendo se deitado, dormia profundamente. Vamos lá no livro de Atos, capítulo 27, versículo 20, versículo 37. Diz assim a palavra do Senhor. Não corrigiu aí. Jonas, ou seja, Atos capítulo 27, versículo 20 em diante, diz assim: o sol e as estrelas não apareceram durante muitos dias, mas como ainda continuávamos sendo atingidos por uma grande tempestade, acabamos perdendo toda a esperança de sermos salvos. Depois de passarem muito tempo sem comer,
Paulo se pôs de pé no meio deles e disse: Senhores, devias ter me ouvido e não ter partido de Creta para evitar esta avaria e esta pedra. Agora vos aconselho que não vos desanimeis, pois não se perderá vida alguma entre vós, mas somente o navio. Porque esta noite me apareceu um anjo de Deus a quem pertence o Ciro, dizendo: Paulo, não temas, é necessário que compareças perante César, e Deus te deu a vida de todos os que navegam contigo. Portanto, senhores, tende coragem, pois creio em Deus que acontecerá assim como me foi falado. Contudo, é necessário que sejamos lançados em alguma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós ainda impelidos pela tempestade no mar Adriático, por volta da meia-noite, os marinheiros suspeitaram de que a terra estava próxima. Lançando a sonda, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante e tornando a lançar a sonda, acharam 15 braças. Temendo que fôssemos bater em algum rochedo, lançaram da pompa 4 âncoras e faziam orações para que amanhecesse. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arranhado o bote salva-vidas ao mar sob pretexto de lançar âncoras pela prova, Paulo disse ao centurião e aos soldados: Se estes homens não ficarem no navio, não podereis salvá-los. Então os soldados cortaram os cabos do bote e deixaram cair. Enquanto amanhecia, Paulo pedia com insistência a todos que comessem alguma coisa, dizendo: Hoje já é o 14º dia que esperais permaneceis em jejum, sem comer coisa alguma. Recomendo-vos, portanto, que comais alguma coisa, porque o vosso livramento depende disso, pois nem um cabelo cairá na vossa cabeça. Dito isso, tomou o pão, deu graças a Deus na presença de todos e, partindo, começou a comer. Então todos se animaram e também comeram. Éramos ao todo 276 pessoas no navio. Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado, Deus, pela tua palavra que é viva e eficaz, mas penetrante como uma espada de 2 gumes. Deus, obrigado porque é a tua palavra que traz a fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra. Nessa noite, Deus, manda a tua palavra ao nosso coração. Manda a tua palavra que transforma, a tua palavra que traz fé, a tua palavra, oh Deus, que move o nosso coração a fazer o impossível para ti. Deus, manda a tua palavra para mudar a nossa mente, a nossa visão, nosso coração. Seja movido pela tua palavra nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Gosto de histórias. Na China, dizem que um senhor tinha um cavalo, e esse cavalo um dia ele pediu para o filho dele: Filho, vai lá domar o cavalo. E o menino lá foi lá para domar o cavalo, mas o cavalo fugiu no meio do mato. Lá os vizinhos foram falar com o homem. Lá o fazendeiro falou assim: Você não tem sorte. Ele falou assim: Depende. Depende do quê? Ele falou assim: Depende da forma como você vê se eu perdi mesmo ou não perdi. Tudo bem. Uma semana depois, o cavalo que tinha fugido voltou, mas trouxe consigo outros cavalos selvagens. Lá vieram os vizinhos falando assim: Você é um homem de sorte. Lá o homem disse assim: Depende. Depende do quê? Depende da forma como você vê. Pode ser que não sou homem de sorte, só que o cavalo voltou e trouxe mais outros cavalos consigo. Aí então ele pediu para o filho: Filho, você podia então tomar um cavalo? Lá o filho dele montou um cavalo, o cavalo deu um coice no rapaz que quebrou a sua perna. Aí vieram os vizinhos falando para ele: Você não tem sorte. Aí ele respondeu: Você já sabe? Depende. Depende como você olha para essa situação. Naquela semana, o exército da China passou naquela aldeia lá para pegar todos os meninos que tinham idade para o exército. O único que não foi levado era aquele menino que tinha a perna quebrada. Aí vieram os vizinhos e falaram assim: Você é um homem de sorte. E você sabe qual é a resposta dele? Depende de como você olha para as circunstâncias. Depende. A nossa forma de olhar para a nossa vida, nossa caminhada de fé, depende da nossa teologia. Que teologia você tem? Qual é a nossa, quando nós cantamos, nós estamos expressando uma teologia que estamos diante que nós cantamos. Quando nós falamos de Deus, quando nós glorificamos a Deus, quando nós pregamos o Evangelho, depende da nossa teologia. A teologia não é só aquela que é feita lá no seminário,
Não a teologia é aquilo que você crê, aquilo que você pratica. Você é resultado dos seus pensamentos, certo? Mas o que você está vivendo na sua prática, na sua vivência, depende da forma como você crê. E esse texto que nós lemos fala exatamente isso. Dois homens de Deus, um era profeta e o outro foi chamado por Deus para poder pregar o evangelho. O profeta Jonas foi chamado por Deus para ir lá na cidade, lá de Nínive, e pregar contra ela, porque Deus não se agradava das atitudes daquele povo. Do outro lado tinha Paulo. Paulo foi preso por causa da pregação do evangelho, porque pregava Jesus como Kyrios, como Senhor, já que o único Kyrios, o único Senhor, seria o imperador. Paulo foi preso por causa disso. Jonas, sabendo da vontade de Deus, ele foge para Tarsis. Jonas tinha a visão de Deus. Jonas sabia que Deus era todo-poderoso, Senhor criador dos céus e da terra. Jonas sabia que Deus estava em todo lugar, Deus onipresente, onisciente, onipotente. Jonas sabia que Deus era misericordioso. Jonas sabia que Deus estava enviando ele para aquela cidade, Nínive, para poder ajudar aquelas pessoas. Mas Jonas tinha alguns problemas. Quando a gente olha para a história de Jonas, fala assim: Jonas, coitado dele. Jonas é um profeta, mas talvez malhado por esses preguiçosos, porque ele fugiu, mesmo sabendo que Deus pediu para ele fazer a vontade de Deus. Pois bem, dizem os historiadores, dizem os estudiosos da Bíblia, que quando os ninivitas invadiam qualquer cidade, qualquer povo, eles entravam na cidade, destruíam a cidade, matavam o rei, toda a sua descendência, matavam o profeta, todos os seus filhos, e destruíam o templo, para que aquele povo não adorasse mais os seus deuses, adorasse o Deus dos ninivitas. Pois é, Jonas era filho de Amitai, Amitai era profeta. Então imagine que Jonas cresceu ouvindo a história de que os ninivitas estavam próximos de Jerusalém, próximo lá de Israel. Um dia ele chegaria, cercar a cidade e pegar todos. Imagine ele brincando lá com seus amigos, falando assim: se os ninivitas chegarem, Jonas e seu pai vão morrer. Cresce com isso na sua alma, no seu coração. Pois é, quando ele cresce, Deus fala para ele: agora você vai para Nínive. Qual será a resposta dele? Não, porque ele não, ele merece morrer. Jonas cria uma teologia, a sua teologia faz com que a sua vivência, a sua prática seja resultado das concepções que ele tinha, não só de Deus, mas também do mundo ao seu redor onde ele estava vivendo. Por isso, quando Deus chama ele, ele foge, mesmo sabendo que Deus era todo-poderoso, mesmo sabendo que Deus estava vendo Jonas fugindo, mesmo assim ele foge. Já no navio, ele olha para a turma e ele vai no porão e dorme profundamente. O que está acontecendo com o navio, as ondas que estavam açoitando lá o navio, o vento forte que Deus levantou, para Jonas estava nem aí, ele estava só descansando. Paulo é um pouco diferente. Paulo foi preso por causa do evangelho. Por causa do evangelho, Paulo também estava num navio lá, então sendo levado para Roma. E Paulo, ele percebe que o navio está quase a sossobrar, e ele não ora a Deus. Ele busca a Deus para que Deus salvasse aquelas pessoas. Os marinheiros tentam ver durante a noite, jogam lá no mar um instrumento lá para poder ver a profundidade da água, para ver se dá para chegar próximo, para nadar, para se livrar lá do navio. Paulo está acompanhando tudo que está acontecendo. Paulo não está orando escondido lá, ele está vendo tudo que está acontecendo e fala assim: gente, eu vou fazer isso. Os homens pegam as cordas já para descer, para entrar na água. Paulo fala assim: hoje à noite eu orei a Deus, e Deus disse que nenhum de nós aqui vai morrer. Um navio vai se estragar, mas nenhum de nós vai morrer. Então é melhor vocês não descerem na água, porque Deus que eu sirvo é todo poderoso. O pessoal acreditou em Paulo e cortaram lá aquela corda e ficaram lá no navio. Se você terminar de ler o texto, vai perceber que vai chegar uma hora que esse navio, onde eles estão caminhando lá,